Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mineração de Cabo a Rabo. Acredito que todos saibam que recentemente nós realizamos o primeiro seminário técnico em mineração. Foi fantástico, tivemos palestrantes maravilhosos e eu quero aproveitar a oportunidade para trazer para vocês que não tiveram a oportunidade de participar deste seminário algumas das palestras lá apresentadas. E com vocês, Lucas Calisto, que é técnico em mineração, trabalha atualmente na Uzi Minas e vai trazer um tema interessantíssimo para enriquecer o conhecimento de cada um de vocês que assistem e seguem este canal. Satisfação muito grande falar com o senhor Carlos. O senhor está com a cabeça muito boa, né? Já tem bastante tempo aquela feira, né? Lá o senhor participou lá, o envolvimento do pessoal foi muito grande. Eram muitas turmas, né? Naquela época do Senai, o mercado plenamente aquecido aí, principalmente para os cursos técnicos, né? A gente tinha várias turmas ali simultâneas ao mesmo tempo. E falar da satisfação que é o senhor ter me convidado. Aí vão 10 anos aí que a gente se conhece. Sempre admirei muito o senhor pela gana em representar o técnico de mineração. Para quem está começando aí, não é comum um técnico se envolver em todas as áreas que o curso técnico oferece, né? O curso técnico ele oferece na área de geologia, mineração, lavra, beneficiamento, topografia, e geralmente o técnico ele escolhe uma cadeira e senta nela ao longo da sua carreira. O Sr. Carlos é o contrário disso, né? Ele joga nas 11 posições aí da mineração e eu fico muito satisfeito em ter recebido o convite do senhor e obrigado pelas palavras. Esse trabalho que eu vou apresentar, Sr. Carlos, foi um trabalho executado na mineração Uzi Minas, aqui na cidade de Itatiaia-Sul, próximo aqui da cidade onde eu resido, que é Itaúna. O título do trabalho é Redução de carga circulante e aumento da vida útil de revestimentos dos britadores cônicos com controle de nível de câmara. Esse é um trabalho específico da área de britagem, então o beneficiamento mineral ele tem infinitas áreas de atuação. Nós atuamos numa pequena área aí que foi na parte da britagem, mas de suma importância para o processo de beneficiamento. Lógico que ninguém faz nada sozinho, esse trabalho eu fiz em parceria com o Isaac Alves e o Ramon Pimenta. O Isaac é meu supervisor lá na mineração de Minas, e o Ramon é o meu par lá, que trabalha comigo na área. Na época a gente trabalhava junto na ITM Samambaia, que foi o local onde a gente realizou esse trabalho. O trabalho ele foi realizado na britagem da ITM Samambaia, que é uma planta de beneficiamento que tem 2 circuitos, um a seco e um a úmido, e ele foi realizado aqui nessa parte onde está mais próximo aqui da alimentação, onde a gente tem a britagem secundária e terciária. O trabalho foi realizado, então, em britadores cônicos, secundários e terciários. O circuito ele é de uma alimentação primária, de apenas uma linha, que tem um britador de mandíbulas, e faz carga circulante através de um processo de peneiramento, onde o médio e o retido, o médio e o passante, o médio e o retido, né, do primeiro deck e segundo deck das peneiras, alimentam um circuito de britagem secundária e terciária. O equipamento que foi alvo do nosso trabalho é um britador cônico. Ele é um equipamento que trabalha com um mecanismo de fragmentação por compressão, onde o revestimento ou o cone móvel do britador, ele vai fazer movimentos oscilatórios, né, em oposição a um revestimento fixo, onde a aproximação e afastamento desses revestimentos vai gerar compressão dos fragmentos de rocha, e por alívio dessa compressão, vai aparecer um número de fraturas nos blocos de rocha, onde vai ocorrer a fragmentação propriamente dita. Essa fragmentação ela ocorre junto com essa aproximação e afastamento dos revestimentos, por consequente, desgaste desse revestimento ao longo da operação. Então, a função do equipamento é desgastar o revestimento para fragmentar rochas. Essa é a função do britador cônico. Nós tomamos como observação 2 cenários possíveis para a operação dos britadores. Existe um cenário onde a alimentação do britador ela é inferior à capacidade do equipamento. Então, o material que alimenta esse equipamento ele não vai preencher o volume interno da câmara,
e o desgaste vai ser localizado no contato do bloco de rocha com os revestimentos. Nesse caso aqui, a gente vê que o desgaste ele vai ser localizado ao ponto que toca o revestimento móvel e o fixo tocam o bloco de rocha. Outro caso possível é quando o equipamento trabalha com alimentação afogada. A gente chama afogada porque tem mais material chegando ao equipamento do que o que cabe dentro da câmara de alimentação. Então, nesse caso aqui, existe mais material do que o que cabe dentro da câmara de alimentação, ou seja, o material já começa a ser fragmentado desde a alimentação, desde o ponto inicial do britador. Por consequente, o desgaste ele vai ser mais uniformizado. Então, a gente tomou como premissa de trabalho o cenário onde a alimentação se considera afogada e não trabalhar com o desgaste localizado. Na literatura, o Jacobson, em 2010, falou que britadores que operam com a cavidade super cheia, eles aproveitam melhor as forças de fragmentação do britador. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar com cavidade meia cheia, daquele primeiro exemplo, cavidade cheia e super cheia. Aqui a gente demonstra a posição do sensor de leitura, sensor de nível, quando o sensor indica que a câmara está com 100% de enchimento, é nesse cenário da terceira figura. Se a gente for pegar e analisar a condição de operação do britador antes da nossa atuação, esse gráfico aqui demonstra a condição do britador da imagem ao lado. A linha em vermelho, ela indica o nível do silo que alimenta o britador cônico. A gente pode perceber que não se trabalhava com nível de silo acima de 30%. Esses 30% de nível é uma quantidade de massa muito pequena para poder alimentar o britador durante o seu funcionamento. Qual que era a lógica de trabalho? Uma palavra muito recorrente nesse trabalho nosso é a lógica. A lógica de trabalho é o seguinte: quando o britador atinge 30%, quando o nível do silo atinge 30% de enchimento, o alimentador, representado pela linha preta, ele liga. Ele antes estava desligado, agora ele vai passar para a condição de ligado. Ligando com uma velocidade de 65%. Essa velocidade de 65% vai colocar material dentro do britador. Na linha verde, a gente vê o nível de enchimento desta câmara em vermelho, aqui representado na imagem ao lado. Então, a gente praticamente não observa um nível de enchimento de câmara ideal, que é o que a gente buscou com aquela alimentação afogada. Esse ciclo se repetia ao longo da operação e da vida do britador. Então, partindo com 30% e rotação fixa do alimentador de 65%. Buscando correção desse cenário, foram feitas alterações de lógica de controle, buscando trabalhar com o britador com câmara cheia. Novamente, a linha verde é a linha de enchimento desta câmara. Essa linha verde agora ela fica sempre ali próximo dos 80%. Esses 80% mostra que a câmara está cheia, ou seja, agora o britador ele tem material com quantidade suficiente para, desde a alimentação, já estar promovendo a fragmentação. O importante disso, se vocês analisarem, né, prestarem atenção na imagem ao lado esquerdo aí, existem blocos que vão ser fragmentados sem tocar o revestimento, porque a câmara está cheia, então existe bloco fragmentando bloco. Isso vai fragmentar a rocha sem desgastar o revestimento do britador. O que foi alterado, então, foi partir agora com um nível de enchimento do silo de 75%. Então, existe mais massa dentro do silo do britador e o alimentador ele não partia agora mais de 65% de rotação. Ele já partia com 100% da velocidade, colocando bastante material dentro da câmara do britador. Só que se a gente colocar esse material de forma indefinida, o nível vai encher e o britador vai ter que parar por intertravamento. Então, nós colocamos a lógica para fazer o seguinte: o britador, ou câmara, quando você estiver com o nível de set point, que é um nível de 75% a 80%, você vai reduzir a velocidade do alimentador para não encher o britador. Então, a gente vê que a velocidade ela parte constante, à medida que o nível da câmara enche, o alimentador reduz a sua velocidade para manter o nível de câmara próximo do set point. Com isso, o britador começou a ser alimentado por mais tempo e com câmara cheia. Qual foi a consequência desse trabalho? A gente conseguiu reduzir
a quantidade de carga circulante, porque agora o material ele era britado de forma definitiva e foi o principal ganho do trabalho. Foi possível reduzir custo, porque revestimento desgastado tem que ser trocado mais rápido, e foi possível reduzir a quantidade de paradas para trocas. Um britador do porte que nós trabalhamos, as paradas são para troca do revestimento, às vezes, de 24 horas. Então, você tem uma indisponibilidade do equipamento por 24 horas, o que é muito nocivo para o processo e para a produtividade. Por consequência, a gente teve um grande aumento na confiabilidade do trabalho da britagem da ITM Samambaia. O que nós tomamos como não aceitável o trabalho, o resultado desse trabalho? O desgaste irregular dos revestimentos. Essa foto aí mostra, essas fotos, né, mostram o revestimento do britador que estava sendo retirado após o trabalho de determinadas horas. O que pode ser observado é que o desgaste na parte inferior era tão grande que chegava até a furar o revestimento. E na parte superior do revestimento ainda tinha bastante massa de metal para ser desgastado. Então, provava que o desgaste estava sendo localizado, por isso nós procuramos trabalhar com a câmara mais cheia para igualar o desgaste, né? Deixar o desgaste mais uniforme. Esse é o gráfico que mostra como foi a atuação do nosso trabalho, o antes e o depois. Antes da nossa atuação, a linha azul é o nível de enchimento da câmara do britador, ela não chegava a 20%, não importava qual o nível de enchimento que nós pedimos para a lógica, então, nessa linha laranja, a gente tem um nível que a gente queria que o britador ficasse cheio, então a gente colocou vários valores, nenhum era respeitado. Após alguns testes de lógica de controle, a gente já percebeu que houve um aumento do nível de enchimento da câmara, e quando nós refinamos a lógica, efetivamos o trabalho da lógica, houve sim a efetivação do nível de enchimento, trabalhando sempre muito próximo do set point estabelecido. Isso foi feito no britador secundário. Esse britador secundário, ele é um britador singelo, só tem um britador nessa linha, e todas as paradas desse britador são paradas gerais da planta, porque não tem um equipamento reserva. Existem mais 2 britadores cônicos nesse circuito, então nós replicamos todo o cenário para o britador terciário, que são os BR3 e 4 da planta. Criamos uma seleção de prioridade em momentos que não fosse necessário operar com os 2 britadores. Um britador ficaria parado, descansando o seu revestimento, aumentando mais ainda a vida útil dele. E introduzimos um tipo de trabalho chamado modo autoload, que fica disponível na máquina, que é uma máquina da Sandvik. Esse modo autoload ele está disponível junto com outros tipos de programa. Mais para frente eu vou explicar a diferença dele para o que era aplicado anteriormente. Essa aqui é a tela do supervisório de controle da planta. Nessa região aqui é onde existem os 2 britadores terciários que foram replicados no cenário que deu certo no britador secundário. Nessa imagem a gente vê com detalhe aí que apenas um silo alimenta os 2 britadores terciários. O alimentador que está na cor verde é o que está em operação, e o alimentador que está na cor cinza ele está em stand-by. Então, o equipamento pode até estar rodando, mas ele não está sendo alimentado, o que coloca o revestimento dele numa condição de descanso. Essa lógica de prioridade, ela falava que quando esse nível do britador que não está selecionado como prioritário, só vai entrar em operação quando o nível aqui do silo tiver num nível acima de 80%, por exemplo. Então, ele só vai entrar em momentos para aliviar a condição de massa do silo para não gerar paradas por nível alto, né? Então, ele fica ali de stand-by e só entra em operação quando precisa. Porém, quando ele entrar em operação, ele vai entrar em operação com a câmara cheia, que foi o objetivo do trabalho. Mesma coisa que foi feito no britador secundário, no terciário, foi feita a mesma ideia de replicar a lógica. Então, anterior a essa lógica de prioridade, nós não tínhamos ali uma efetividade no enchimento da câmara, que é o ponto principal desse trabalho, e depois, quando o britador estava em prioridade, o enchimento de câmara foi completo. Isso foi com o BR3, que é um dos britadores terciários, a mesma coisa com o britador terciário, que é o BR4. No momento em que ele esteve com prioridade, o nível de câmara cheia foi constante. Esse foi o resultado do trabalho, levando em consideração o desgaste do revestimento. O que era antes um desgaste totalmente localizado, agora é um desgaste totalmente uniforme.
Esse desgaste uniforme ele foi muito importante porque quando o britador ele chegava a ter um desgaste de furar o revestimento, o britador simplesmente ele parava de dar eficiência e os processos seguintes sofriam bastante por conta da ineficiência do britador. E como essa troca é um período de 24 horas, nós tínhamos dois problemas: o período de ineficiência do circuito, mais o período de indisponibilidade do equipamento. Então, você tirar o revestimento com o desgaste uniforme traz uma estabilidade para o processo muito grande. Esse gráfico ele mostra o quanto nós conseguimos ganhar em qualidade do trabalho. Essa área em verde, ela mostra as horas de operação do britador, sem precisar trocar o revestimento. A gente estava num cenário que o britador operava 299 horas, caiu para 255, caiu para 196, que é um período muito pequeno de operação do britador, sem a troca do revestimento, e depois disso a gente conseguiu ganhar em horas, chegando a 343 e depois a 475 horas. E o contrário disso, a coluna marrom, que é a carga circulante, ela saiu de patamares de 42%, 43% para 28%. Vocês estão estudando aí, vocês devem estar aprendendo que quanto maior a carga circulante, menor a taxa nova de alimentação. Então, a gente ficava recirculando material e não tinha capacidade de alimentar um material novo. À medida que reduz a carga circulante, você tem capacidade de alimentar mais o circuito, aumentando ainda mais a taxa de produtividade. Esse circuito é um circuito que ele é alimentado com um material que é muito agressivo para o revestimento, que é o itabirito compacto, muito comum aqui na região da Serra Azul. Esse itabirito compacto, ele entra na proporção aqui de 25, 30, aqui chegou a 37% da alimentação global do circuito. Então, nós conseguimos alimentar um material mais agressivo, aumentando as horas de operação. Então, isso é um ganho muito grande dentro das operações. E a linha vermelha mostra aqui a carga circulante do projeto, que é menor do que 40%, chega a ser 33%. Então, a gente estava operando sempre acima dessa carga circulante, né? 42, 43. Então, nós reduzimos a carga circulante do circuito. Todo esse trabalho foi feito entre o revestimento 6 e o revestimento 7 do ano de 2022. Então, foi a partir desse ponto que nós conseguimos os ganhos. Agora, o maior ganho que a gente pode ter, olhando pelo lado das pessoas, a gente teve mais 52% de tempo de operação. Então, quanto mais tempo o britador ele fica operando, menos vezes você tem que trocar o revestimento. Então, quando você troca o revestimento, você está expondo pessoas, né? Alguém tem que ir lá e colocar a mão no britador, no revestimento, destorquear parafuso, fazer içamento de carga. Então, a manutenção, quando ela tem que trocar mais vezes esse revestimento, ela fica mais exposta, os mantenedores. E ele operando mais, a gente conseguiu, então, também um ganho de segurança para as pessoas que estavam menos expostas a atividades mais críticas, né, na troca dos revestimentos. E principal em relação a processo, queda da carga circulante. Em ganhos gerais, nós conseguimos desgaste uniforme dos revestimentos, maior intervalo entre trocas e redução de intervalos de manutenção. Menor exposição a riscos, maior estabilidade operacional e, consequente, redução de custo. Falando da redução de custo, quando a gente leva em consideração o pior cenário que foi percebido neste ano, que era de 196 horas de operação, isso levava a uma previsão de troca de revestimento 15 vezes em 2023. Seria necessário trocar revestimento 15 vezes, ou seja, mais de uma vez por ano. E projetando o melhor cenário, essa previsão cai para 6 revestimentos. Então, isso é dinheiro na veia, porque você deixa de gastar com revestimentos novos e deixa de parar o circuito para poder fazer essa troca. O modo de operação também foi alterado. O equipamento de britagem cônica, toda vez que ele fragmenta uma rocha, ele aumenta muito a pressão que que o conjunto mecânico recebe, né, para poder fragmentar essa rocha, e essa pressão pode ser vista aqui nesse gráfico da própria máquina, chegando aqui no limite na linha amarela, né, bem acima do estipulado para o equipamento. Esse modo de operação que está aí na tela, que é o modo Alto CSS, ele trabalha da seguinte forma:
você coloca ele para operar com 25 milímetros, por exemplo, de abertura, e ele vai sempre buscar esses 25 milímetros. Então, o equipamento ele vai ficar abrindo e fechando, controlando a pressão de câmara, que vai ficar alta quando ele estiver fragmentando, mas logo depois ele vai precisar fechar para poder voltar para a abertura que você setou no equipamento. Então, o equipamento ele vai ficar com abertura e fechamento constante. Dá para ver na setinha ali que hora ele abre, hora ele fecha, e a abertura aqui fica aumentando e diminuindo. Essa abertura, vocês sabem, nós chamamos de abertura da posição fechada e abertura da posição aberta. Quanto maior for a oscilação entre essas duas aberturas, maior vai ser o tamanho do produto britado. Então, nós optamos por trabalhar com o equipamento no modo autoload. O modo autoload, ele faz da seguinte forma. Ó, eu quero que você trabalhe aqui com 25 milímetros. Porém, eu estou vendo que com 25 milímetros, toda hora você abre para 27, para poder estabilizar essa pressão. Então, o próprio equipamento ele escolhe a menor abertura possível para trabalhar dentro da pressão de trabalho exercida. Então, ele vai ficar com maior estabilidade nas aberturas de posição fechada e aberta, o que nós esperávamos que desse um produto britado mais fino, mesmo que ele não ficasse com exatamente os 25 milímetros de pedido, porque justamente ele vai parar de oscilar entre abertura e fechamento de câmara. Isso trouxe ganhos operacionais reais, porque um dos motivos de redução de carga circulante foi a estabilidade da abertura da britagem, e foi comprovado aqui por um gráfico que nós produzimos com valores coletados do produto. A linha verde é de um produto britado no modo autoload e a linha amarela é de um produto britado no modo auto CSS. Nesse gráfico, a gente vê que no modo autoload, a porcentagem de material passante abaixo de 10 milímetros foi maior. Consequentemente, isso a gente traduz como material britado com menor granulometria. Isso também traz ganhos de manutenção, porque uma vez que o material é britado de uma vez por todas, ele não recircula, não desgastando também o equipamento com maior quantidade, né, de vezes, reduzindo as intervenções de manutenção. Todo esse trabalho foi moldado em cima de controles, e aí o Isaac, que faz parte desse trabalho, desenvolveu os controles com perfeição para poder estimar a vida útil do revestimento. Essa estimativa de vida útil, ela leva em consideração que o revestimento ele tem que sair 100% desgastado, mas não sair furado ou com desgaste irregular. Esse controle ele leva em consideração as horas projetadas, baseadas no nosso rendimento operacional, que são os indicadores que nós temos para poder alcançar durante as nossas rotinas, e o desgaste dos revestimentos em relação ao tempo que ele ficou em operação. Quanto maior o desgaste e menor o tempo, pior a nossa condição. E outro fator importante é a massa de revestimento que aquela peça que é colocada no britador tem. Quanto maior aquela massa, mais ela vai poder operar, porque ela tem mais massa para poder desgastar. Esses são os controles que são feitos. A gente tem uma planilha que é abastecida diariamente com o valor que está aqui embaixo aqui, que é a cota A, que é o valor que vai reduzindo a cada dia, à medida que vai desgastando, ele é diretamente ligado à espessura do revestimento. Em função desse valor e de inúmeros controles de massa alimentada, horas operadas, e o revestimento que vai decaindo à medida que vai desgastando, a gente consegue projetar com uma precisão muito boa o dia que vai ser trocado esse revestimento, e a gente acompanha isso diariamente para informar para os nossos parceiros da mecânica o dia que isso aí vai ser trocado. Então, existe uma programação em cima disso para poder o revestimento ser trocado com a melhor estratégia possível. E os principais ganhos desse trabalho, já chegando aqui no final, é o que esse gráfico mostra em relação à taxa de alimentação e a porcentagem da carga circulante. Essa carga circulante em vermelho, ela chegava aqui próximo aí dos 40%, e, na linha azul, né? Ela chegava próximo aos 40%, chegou a quase 45% e depois caiu para patamares de 28%. O contrário acontece com a taxa de alimentação, que sai de 804 toneladas por hora para 943 toneladas por hora, um ganho aí de basicamente 140 toneladas por hora. Se você colocar isso na ponta do lápis no final do mês, é uma alimentação muito superior que foi conseguida.
E a prova de que essa taxa maior foi conseguida com o trabalho do aproveitamento melhor da câmara de britagem é esse gráfico aqui na parte verde, essas colunas verdes. Esse W1 é a fração grosseira que entra na alimentação. Ela se manteve estável ao longo de todo o tempo. Então, a taxa de carga circulante não reduziu porque o material afinou. Ela reduziu porque realmente o material foi mais britado com melhor eficiência. Então, não é porque o material chegou na planta mais fino, é porque ele foi melhor britado efetivamente. Para concluir o trabalho, fica claro que todas as premissas propostas para esse trabalho foram plenamente atendidas, proporcionou ganhos muito importantes para as operações da mineração de Minas, e fica de recado ou até de conselho para todos os técnicos futuros que estão aí no mercado, querendo entrar no mercado, a vontade de resolver problemas. Então, a todo momento vocês vão ser expostos a desafios, né, que são comuns em todas as empresas, vai mudar o nome do equipamento, mas o problema vai ser sempre recorrente. E o que fica de recado é para que todos tenham vontade de resolver esses problemas e corram atrás das melhorias. Isso pode fortalecer e muito a nossa profissão e o nosso papel no mercado, no ramo da mineração. Mais uma vez, agradeço aí o seu Carlos, agradeço o pessoal da FASPEC e fico aberto aí para qualquer dúvida, questionamento.